Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula, nossa terceira aula do assistente administrativo. Na aula passada nós falamos sobre a hierarquia e nessa aula nós vamos estar falando sobre a rotina de trabalho do assistente administrativo, na realidade o controle dessas rotinas. Na apostila de vocês eu coloquei assim, organizar o trabalho administrativo pode parecer uma tarefa difícil a algumas pessoas. No entanto, é possível alcançar uma gestão de sucesso quando os profissionais criam uma rotina eficiente. A seguir, confira algumas dicas sobre como se organizar no trabalho administrativo, sendo que elas abordam os seguintes aspectos. Eu coloquei algumas dicas aí, mas em qualquer rotina, qualquer parte da nossa vida, nós temos que ser organizados, seja na pessoal, seja principalmente na profissional, né? Mas aí você tem que ter aquele equilíbrio. Por exemplo, imagina se você é uma pessoa totalmente desorganizada financeiramente, tá? E isso não só em termos de pagar ou deixar de pagar, não estou falando só disso. Vamos lá, na organização das suas contas. Chegou o boleto, vamos pegar um exemplo aqui. Eu aqui no escritório. Eu tenho o talão de luz, talão de água, no começo do ano tem o IPTU, aí eu tenho também da prefeitura aquele ISS, que é o imposto do autônomo que a gente paga, e assim vai. Aí tem, por exemplo, aluguel, tem uma série de outras coisas aí. Imagina se eu, por exemplo, chegou o boleto, não sei onde está o boleto, não marco, não faço marcação das contas que tem que pagar. Imagina o buraco que vai virar isso, né? O rolo, vamos falar assim, vai virando um rolo tão grande que você perde totalmente o controle, tá? Eu até brinco com a minha esposa e com a minha filha que antigamente eu não precisava de agenda, não precisava de celular para marcar nada. Por exemplo, se eu marcasse com você, na sexta-feira que vem, às 15 horas, sem problema. Hoje em dia, se eu não marcar, se eu não tiver esse controle, eu fico perdidinho. Já não tava lá essas coisas, depois do Covid ainda aí que piorou mesmo. Mas tem o celular, tem a agenda, aí põe o celular para despertar um dia antes, anota na agenda, senão a gente se perde. E isso tem que ser em todas as áreas, né? Eu falei do escritório, mas, por exemplo, em casa também você tem. E uma coisa que muita gente hoje faz junto, e eu não gosto, por exemplo, misturar as contas da empresa com as contas pessoais. Por exemplo, vou pegar um exemplo da luz. No escritório, eu pago a energia todo dia 15. Já em casa, eu pago a energia todo dia 28. Tá? A água bate os dias, que é padrão, né? Mas eu não misturo. Então, por exemplo, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o dinheiro que eu tiro para minhas contas pessoais, o Prolabore, ou de algum outro trabalho que eu pegue. Então eu deixo bem separado aí, para não ter problema. De vez em quando o CELI, pessoa física, empresta para o CELI, pessoa jurídica. Às vezes o CELI, pessoa jurídica, empresta para pessoa física, mas isso tem que ter a devolução. Vocês podem até achar engraçado, né? CELI, mas é uma pessoa só. Tudo bem. Mas, por exemplo, se eu tenho a minha conta jurídica e tenho a minha conta pessoal. Então, por exemplo, se eu precisei de algo que eu não tenho no momento e eu pego da minha conta jurídica, assim que, por exemplo, fiz um outro, eu divido bem, né, vamos dizer assim. Por exemplo, tudo que eu faço, tudo com contratos de empresa que eu fecho e eu faço o contrato, vai para minha conta jurídica. O que, por exemplo, eu dou uma aula particular, isso é meu. Eu não coloco na conta jurídica. A conta jurídica é só os contratos que eu fecho. Quando tem algumas aulas, por exemplo,
A pessoa quer uma aula, eu dou 2 horas de aula para ela. Tá? Então é só aquelas 2 horas, tá? Então o dinheiro é para minha conta pessoa física. E os contratos com empresas, contratos que eu tenho com o pessoal é para conta jurídica. Então, por exemplo, no mês faltou R$ 100 para mim quitar alguma coisa na pessoal. Eu vou na conta jurídica, pego, mas depois eu devolvo. Eu sou bem chato nesse ponto aí. Pessoal, tem gente que até ri, fala assim, é uma coisa só. E eu discordo totalmente com isso. A empresa é empresa, pessoa física é outra. Por que eu faço isso? Porque se eu tiver algum problema na minha empresa, na minha conta empresarial, isso vai se acarretar na minha pessoal também, juridicamente falando, né? Então é muito complicado isso daí. Então, para não ter esses problemas, a gente faz essa divisão. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar as dicas aí que eu coloquei. Criar uma rotina para organização do trabalho. Tá? Há quem possa achar que a rotina remete à chatice, mas a verdade é que criar uma rotina é essencial para a organização do trabalho. Isso não quer dizer que sempre deve ser feita a mesma coisa, mas sim que as tarefas realizadas devem seguir uma mesma ordem. Tá? Já explico isso, vamos só terminar de ler esse tópico. Quando isso acontece, o trabalho se torna mais eficiente, ainda mais quando existe uma equipe envolvida e um funcionário depende do que o outro faça a sua parte para iniciar as suas atividades. Existe uma rotina, o dia a dia se torna mais simples, pois todos já sabem o que devem ser feito. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Franca nós somos considerado a capital do calçado. Na época que eu trabalhei com meu pai na fábrica, não tinha isso ainda, por exemplo, era uma fábrica pequena, né? A gente chamava, hoje acho que ainda chama, né? A gente chamava de fabriqueta, porque era uma fábrica pequena. E, por exemplo, se eu moldasse o sapato, por exemplo, se a costureira atrasasse para mandar o sapato, tá? Ou, por exemplo, o meu pai demorasse para buscar o sapato, para trazer, para me moldar, né? Já ia atrasando, porque o montador precisa do sapato moldado, depois quem vai pôr a sola, tá? Precisa do sapato montado. Então, por exemplo, vai atrasando hoje, por exemplo, as grandes fábricas têm as esteiras, né? Então vamos pensar na esteira. Vai passando o sapato, se um atrasar, atrasa todo mundo. Então é bem complicado isso. E em termos de organização, é mais ou menos isso também, por exemplo. Se você for desorganizado e começar a atrasar, por exemplo, se alguém depender da rotina que você faz de manhã, vamos pegar um exemplo, principalmente o assistente administrativo. Primeira coisa que você vai ter que chegar, ver a conciliação bancária. Tá? Sério, mas isso é financeiro. Não, você pode fazer esse trabalho também. Tá? Você vai ter que ver seus boletos. Vamos pegar um exemplo aí. Só um exemplo. Tá? Nós estamos no dia 8 e os nossos boletos, a maioria vence no dia 7, para que a gente possa fazer folha de pagamento e tudo mais. Primeira coisa que você vai ter que chegar e fazer, ver se quais os boletos caiu e dar baixa nisso para que caia no sistema, ok? Aí, por exemplo, imagina, o financeiro não, a pessoa responsável aí para fazer os pagamentos está esperando o seu relatório para iniciar os pagamentos, para saber o quanto vai precisar de ir no banco tirar, ou uma forma de levantar o capital para arcar com a folha de pagamento. Imagina, você atrasa já no começo, por exemplo, você chega às 7 horas no trabalho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, abriu, organizou sua sala, organizou sua mesa, já faz isso, já verifica o banco. Verificou o banco, já deixa o relatório na mesa da pessoa responsável para verificar isso. Certo? Tá. Só que, por exemplo, aí você chegou, abriu a escola, abriu a empresa, organizou suas coisas, aí foi, tomou café, bateu papo com a faxineira, bateu papo com a tia da cozinha, foi lá, deu mais uma volta, depois voltou,
vamos pegar assim, 8h30, tá? E a pessoa já está desde as 8 esperando você com esse relatório. Tá? Então é bem complicado essa parte de organização. Tá? Rotina é chato? É, mas muitas das vezes é necessário. Ok? Planejamento que deve ser feito durante a semana. Então aqui, ó, você criou uma rotina, a princípio, rotina diária que você vai fazer, que nós vamos falar o que você deve fazer durante a semana, planejamento durante a semana. Tá? Então, para a rotina dar certo, entretanto, é importante já ter uma previsão do trabalho que deve ser feito em um determinado período de tempo. De acordo com o tipo de empresa, é possível planejar a próxima semana de trabalho, ou de meses. Né? Isso é muito legal. Eu tinha mania, quando eu fui coordenador de escola, primeira semana do ano. Porque o que eu percebia na época? Né? Que hoje com os EAD, com essas coisas, já mudou muito. Mas quando era totalmente presencial, o que acontecia nas escolas? Eu estou falando de escola porque eu trabalhei em boa parte da minha vida, eu trabalho até hoje. Mas antigamente eu vivia dentro de escola. Eu literalmente vivia dentro das escolas, a qual eu trabalhava. Sabe aquela pessoa assim, por exemplo, eu sempre fui de vestir muito a camisa lá da empresa. Até hoje, por exemplo, eu chegava, por exemplo, 7h30 da manhã, eu abria a escola, e, por exemplo, se a escola fechasse às 10, na época a maioria das escolas fechasse às 10, eu só ia embora às 10 horas. Tá? E o que eu sempre gostava de. O que eu sempre via nisso? Toda época de feriado, a gente tinha que chegar no diretor. Chegava, por exemplo, vamos pegar um feriado aí, que nem todo mundo fecha. Vamos pegar assim um exemplo do carnaval. O carnaval não é feriado, né, mas o pessoal fecha e tudo mais. Aí tem a segunda. O carnaval é na terça, aí tem a segunda. Aí os alunos, vai emendar, o sábado vai emendar, a segunda vai ter aula. Aí o que eu peguei com isso, e não só no carnaval, né, por exemplo, tem outros feriados também, por exemplo, o aniversário da cidade, um ano fechava, outro ano abria, era uma coisa de doido. Aí o que eu fazia sempre? Primeira semana eu sentava com o meu diretor, com o calendário na mão, ia passando mês a mês, como vai ser esse feriado? Não, mas está muito cedo ainda, não. Já vamos organizar, porque os alunos ficam sabendo, os alunos podem se programar para viajar, o funcionário pode se programar para viajar. Se vai abrir, deixar bem especificado, igual ao final de ano. Por exemplo, no final de ano se fechava, né? 15 dias, e em julho, finalzinho de julho, se fechava 15 dias também. Né? Hoje eu acho que ainda continua dessa maneira. As férias de julho e as férias de dezembro. Então se fechava, mas aí, por exemplo, não só os professores que paravam, porque tem que continuar tendo recebimento para a escola não perder receita. Então, por exemplo, nesses dias aqui, a recepção vai estar aberta, a escola vai estar aberta só para recebimento e atendimento. Um outro feriado, a recepção vai trabalhar, a coordenação vai trabalhar, mas não vai ter aula. Então a gente já deixava tudo organizado. E eu fazia um calendário, tá, com esses tipos de assunto, com o ano, né, mandava imprimir o banner e colocava na recepção da escola. Então, por exemplo, o aluno não precisaria se preocupar, por exemplo, vamos pegar 7 de setembro. Tá? Professor, vai fechar 7 de setembro? Não, já está lá no calendário, já sabe, a mãe pode se programar, o pai, uma viagem que não vai atrapalhar o estudo do filho. Aí isso é muito bacana. Então, por exemplo, eu vi essa dificuldade, tanto a comunicação da coordenação com os professores na época, e por exemplo, o professor chegava em mim, sério, tal dia o feriado vai trabalhar, vai emendar, como vai ficar, que eu quero ver se eu programo uma viagem com a família. Então, fazendo dessa maneira, eu conseguia organizar isso para o ano inteiro.
Até mesmo para mim. Por exemplo, eu sabia, por exemplo, que no carnaval a gente ia trabalhar no sábado, mas segunda estava de folga, segunda e terça estava de folga. Aí voltava na quarta depois do almoço, ou no final do ano, por exemplo. Depois que voltava no final do ano, ó, tal dia vai começar às 7, tal dia vai começar meio-dia. Então essas coisas que acontecem que facilitam o dia a dia de qualquer empresa. Tá? Revise as tarefas de cada dia, isso também é essencial, pessoal. Vocês têm que, por exemplo, talvez vira tanta rotina, isso já aconteceu, eu estou falando porque isso já aconteceu comigo. Tá? Talvez a gente faz as coisas tão no automático que esses dias, por exemplo, eu estava fazendo uma alteração de valores numa planilha e o que aconteceu? A mania, né, do automático, tipo, já digitando, só que eu não me atentei que tinha uma observação que tinham crescido algumas porcentagens em um determinado valor. Ainda bem que eu fiz 10 produtos, depois eu tive que voltar para refazer, porque eu não tinha visto essa observação. A gente estava tão acostumado só a digitar, pegar o valor e digitar, eu não vi que tinha uma observação lá que tinha aumentado 15%. Então, umas coisas que acontecem, a gente tem que ficar atento nisso. Imagina se eu tivesse passado direto, não tivesse revisado. No caso, eu até vi, né? Antes, não cheguei a terminar, porque eram quase 200 produtos que iam, 200 preços que ia ter essa alteração. Então é coisas que acontecem aí, que talvez a rotina, a facilidade que a gente tem na rotina do dia a dia pode nos pregar uma peça. Isso é bem complicado também. Isso pode ser levantado no final do expediente, de acordo com as tarefas que foram concluídas e com as que ainda devem ser feitas dentro da semana. Saiba distinguir prioridade de urgência. No planejamento semanal é importante dar prioridade às atividades mais importantes, porém é preciso diferenciá-las das urgentes. Isso nem tudo o que é urgente é uma prioridade, já que possivelmente é uma tarefa que poderia ter sido feita em tempo hábil, mas por falta de organização se tornou urgente. Então, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo que eu citei no começo da aula, da baixa dos boletos, lá, das conferências dos boletos no banco, que é em 15 minutos você entrou às 7, mas foi entregar seu relatório só às 8h30. Então, algumas coisas, a falta de organização, depois você tem que fazer isso com urgência, porque o pessoal quer receber. Então, com um bom planejamento, as urgências que não surgem, né? Embora, quando isso acontece, deve ganhar prioridade. Porém, isso não deve se tornar um hábito na sua empresa. Então, com um bom planejamento, as urgências não surgem, vamos dizer assim. Aqui está errado. Embora, quando isso acontece, devam ganhar prioridade. Porém, isso não deve ser levado, não deve se tornar um hábito, né, na sua empresa. A gente tem que cortar isso. Delegue funções à equipe. Quem está à frente de uma equipe precisa confiar na capacidade dos demais profissionais e delegar funções a cada um deles. Querem abraçar o mundo sozinho. Pode parecer competência, mas também é uma forma errada de trabalhar com o fluxo de trabalho dentro de uma empresa. Tem gente que, por exemplo, um não faz, ele vai pegando fazendo. Tá? E outra coisa, por exemplo, eu tive até não é um problema, né? Tive um caso desse recentemente, que eu estava fazendo uma consultoria numa empresa, e o que eu percebi? Que tinha uma pessoa que estava, por exemplo, ele estava lá para liderar, e ele estava praticamente no operacional. Por que ele estava fazendo isso? Porque e com isso, o que acontecia? Ele perdia muito tempo com o operacional. Por exemplo, na parte de organização, e não por conta dele, nós já vamos chegar no ponto que eu quero citar. E o que acontecia? Ele fazia, corria para um lado, corria para o outro, ajudava um aqui, ajudava o outro ali. Só que, por exemplo, ele tinha uma pessoa que era responsável, entre aspas, né, para se fazer esse trabalho. E a pessoa não queria mais ficar na empresa, não queria pedir conta. E o que aconteceu?
ela ficava no banho-maria, né, vamos dizer assim, no ditado popular que eles falam, ficava enrolando, não trabalhava e sobrava pro líder. O que eu cheguei e falei? E olha como é complicado. Cheguei no pessoa responsável da empresa e falei, ó, e o rapaz, o líder, era muito bom. E a empresa estava achando que o problema era com o líder. Mas aí depois, aí eu cheguei no responsável da empresa e peguei e falei, ó, você tem uma pessoa muito boa, competente, só que ela está fazendo o operacional. Ao invés dela liderar, ela está fazendo o operacional. Aí isso está errado. Ah, mas por que? Eu já falei, tem que... Falei, não adianta. Tá? Vocês têm que mandar Ciclana embora. Ah, mas a empresa não tem dinheiro para fazer o acerto, faz muito tempo que ela está na casa. Aí eu peguei e comentei com eles, falei assim, então vocês preferem perder uma pessoa boa, porque vocês vão perder essa pessoa que está na liderança, e porque é uma pessoa que está muito tempo na casa, vocês não têm dinheiro para acertar, é a maçã podre dentro da empresa, porque além dela não fazer, ela ficava nos setores, sentava, ficava conversando, tomando cafezinho em outros setores. E por que ela sabia disso? Por que ela fazia isso? Porque ela sabia que a empresa não tinha dinheiro para pagar e não ia demitir. Não, ela estava fazendo de tudo para ser demitida, mas ela sabia também que ela ia enrolar e ninguém ia falar nada porque a empresa não tinha dinheiro para arcar. Então eu cheguei na pessoa, no responsável, e falei, ó, vocês têm que tirar, tá, determinada pessoa, colocar uma pessoa que está disposta a trabalhar, porque essa pessoa que está hoje não está disposta a trabalhar, e abrir o leque para quem vocês contratou para a liderança fazer o mesmo trabalho de liderança. Eu falei, ele está fazendo porque se ele não fizer, muita coisa vai parar. Então por isso que ele faz. Aí conversamos, e isso foi numa sexta-feira. E eu tinha que voltar na outra quarta, quinta e sexta, eu ia ficar de novo na empresa. Então, eu falei, eu até comentei com isso, falei assim, então quando eu voltar, eu já espero que já esteja resolvida essa parte. Voltei na quarta. O que eles fizeram? Pediram para mim conversar com a pessoa. Sentei com a pessoa, ó, a gente está desligando a empresa assim, tá? Daqui 7 dias você volta, você vai ter seu acerto, daqui 10 dias você volta, você vai ter seu acerto, tudo certinho, vai em paz, boa sorte, e que você siga em frente. Sentamos nesses outros 2 dias, já organizamos, já contratamos uma outra pessoa para o lugar dela e colocamos o líder para liderar a mesma equipe. E está funcionando. Aí quando eu faço esse tipo de trabalho, a gente volta, né, algumas vezes na empresa para ver como está o trabalho, como está funcionando e está redondinho. Então existe muitas coisas aí que as pessoas não fazem, só que aí tem um custo, né? Igual, por exemplo, a empresa não queria mandar porque não tinha dinheiro. Só que, por exemplo, cada vez que ela ficava a mais, vai ficando mais caro para a empresa. Então não adianta. E já está ficando caro, porque está pagando uma pessoa que não está trabalhando. Então isso é bem complicado. Mas vamos lá. Mantenha o foco em todas as tarefas. A distração hoje em dia são muitas. Por isso é importante criar maneiras de evitar aquilo que atrapalha o rendimento no trabalho. Por exemplo, hoje nós temos aqueles vídeos, né? TikTok, até mesmo Facebook. São coisas aí que vai puxando vocês aqueles vídeos do Instagram, né? Os Reels, né? Então umas coisas que vai chamando, vai puxando, chamando a atenção e você vai perdendo tempo com isso, tá? Então é bem complicado. Mas hoje tem programas, né, aplicativos que bloqueiam isso com uma facilidade muito grande. A ética e moral no trabalho. Qual o significado da palavra ética? A palavra ética se deriva do termo grego ethos, que significa originalmente morada, lugar onde se sente acolhido e abrigado.
O segundo sentido é costume, modo ou estilo habitual de ser. Algumas perguntas e respostas sobre ética. Como a ética deve ser entendida? Deve ser entendida como um conjunto de princípios básicos que visam disciplinar e regular os costumes, a moral e a conduta das pessoas. O que é ética profissional? É o conjunto de princípios morais que se devem seguir no exercício de uma profissão. Elementos da ética. Sigilo, daí nós falamos até na aula passada, né? É a capacidade de guardar informações importantes, sejam pessoais ou profissionais. Mantenha discrição, sempre em relação aos assuntos que não lhe dizem respeito, não fazendo perguntas e comentários desnecessários. Confidencialidade. Tá? Olha a sua responsabilidade. O sigilo, agora a confidencialidade. É a capacidade de identificar informações sigilosas e mantê-las em segredo, para o bem comum do trabalho da organização. Honestidade é a capacidade de mostrar a sinceridade, a confiança e a decência. É ter responsabilidade, por exemplo, não tomar posse de objetos e pertences de outros colegas ou da empresa, e não se ausentar no horário de trabalho. Princípios éticos. Depois eu tenho algo aqui para falar de algo que aconteceu também numa empresa que nós fizemos consultoria. Princípios éticos. Seja educado e cortês com todos os funcionários da empresa. Não utilize recursos da empresa para o benefício próprio. Seja discreto no exercício de sua profissão. Siga as normas administrativas. Seja respeitoso com seus superiores hierárquicos e colegas de trabalho. Vista-se de forma adequada ao ambiente de trabalho. Não utilize tráfico de influência para conseguir benevolências, boa vontade do chefe. Não seja egoísta na transmissão de experiências e conhecimento dos colegas de trabalho. Isso aqui também, pessoal, é algo que tem muita gente que não passa aquilo que sabe, vai explica pela metade, com medo de se perder o lugar. Tá? Não tenha esse medo. Confie em você, confie no seu conhecimento, confie na sua capacidade. Tá? Por quê? Se você não serviu para a empresa hoje, você vai servir para outra empresa amanhã, pode ter certeza disso. Você sendo competente, você sendo dedicado, você sendo honesto, pode ter certeza. Tá? Não se oponha a colaborador com determinado trabalho que lhe seja solicitado. Não se utilize de informações e influência para conseguir vantagens pessoais. Não estimule a discórdia do ambiente de trabalho. Ao usar uniforme, não modifique o modelo original. Tem muita gente que customiza, né, o uniforme. Essa parte que eu grifei aqui, o que aconteceu uma vez na empresa que nós estávamos fazendo consultoria? Nós chegamos, inclusive nessa foi um amigo meu, e estava tendo, por exemplo, todo mês um funcionário tinha hora extra. Então ninguém entendia o porquê dessas horas extras. O que acontecia? Ele entrava, isso é uma desorganização também do setor dele, do supervisor dele, né, que não viu isso, porque ele era responsável por um setor, mas tinha alguém acima dele, tá, que deixou isso passar. E o que acontecia? Essa pessoa entrava 13h30, 13 horas. Ela ficava até as 13h45, 2 dias da semana. Tá? Ele saía, ia encontrar com a namorada e voltava quase às 16 horas. Aqui ele não passava o dedo na hora que ele saía, ele entrava, 1 hora passava o dedo. Aí, por exemplo, ele tinha um intervalo às 18 horas. 18 horas ele passava o dedo para sair para o intervalo, voltava às 19, passava o dedo de novo e saía às 22 horas, passava o dedo de saída. Ficava aí 13, 14, 15,
2h15 fora da empresa. 2 dias da semana. Aí vocês imaginam, né? O que deu. Então aí a parte da honestidade. E isso tem muito, viu, gente? Agora citaremos alguns casos que podem ocorrer no dia a dia com algum colega de trabalho. E responda com sinceridade. Um colega de trabalho que lhe conta uma ideia que, se implantada, poderia gerar muito lucro para a empresa. Um certo dia, conversando com seu chefe, você comenta essa ideia e acha uma maravilha. Te elogia e diz que lhe dará um aumento de salário. O que você faz nessa hora? Olha só, tá? A ideia é do seu amigo, não sua. Não diz nada, aceita o aumento e assume a autoria da ideia. Diz que a ideia não foi sua, mas sim de seu colega. O mais honesto é isso, né? Você é demitido de sua empresa, mas logo é contratado pela concorrente de uma empresa anterior, da sua empresa anterior. Chegando lá, seu novo patrão descobre que você possui algumas informações sobre sua antiga empresa que poderia beneficiar sua produção. Nesta situação, ele te oferece uma porção de gentilezas com o objetivo de descobrir tais informações. O que você faz? Aceita as gentilezas e conta tudo? Sua antiga empresa nunca irá desconfiar? Pede desculpa a seu novo patrão, recusa os presentes e afirma que se trata de uma questão ética. Aí você responde do jeito que você achar que é o certo. Comportamento ético é o comportamento definido pela sociedade como correto e moral, porque os empresários dão tanta importância a esse comportamento. Por quê, né? Dão tanta importância a esse comportamento. É simples, ninguém gosta de trabalhar com pessoas desonestas, que fazem de tudo, até mesmo passar por cima das pessoas para se destacarem. Além disso, os patrões devem se preocupar com as questões relacionadas ao ambiente de trabalho. Preservação das informações da empresa, relacionamento interpessoal nas equipes de trabalho. O profissional antiético tem traços de perfil individualista, o que representa exatamente o contrário do perfil exigido para o desempenho de um bom trabalho em equipe. O puro e simples bom senso, tá, com o comportamento moral e ético, que nos ajuda a resolver os problemas de natureza ética que aparecem em nosso dia a dia. Voltando aos exemplos acima, mais cedo ou mais tarde, seu chefe poderá descobrir que você não foi verdadeiramente autor da ideia, ou então você poderia sofrer um enorme desconforto e discriminação de sua equipe. Até quando você poderia durar neste emprego sob essa enorme pressão? No segundo exemplo, sua empresa antiga poderia nunca desconfiar de sua traição. Porém, se você contasse as informações sigilosas para seu novo patrão, este saberia que você não é uma pessoa de confiança e poderia traí-lo da mesma forma que você fez com seu antigo chefe. Seu emprego estaria com os dias contados. Então, como agir? Veja alguns hábitos profissional ético. Aqui seria a mesma coisa, né? Aquela pessoa que diz seu amigo, chega e fala mal de um outro amigo. Fulano de tal. Pode ter certeza que a hora que você virar as costas, ele vai pegar também e falar mal de você também para os outros. Saber dar valor às ações de seus companheiros de chefe. Não hesitar em assumir as responsabilidades de suas ações. Se cometer um erro, assuma. Tente consertá-lo e não cometa de novo. Não se envolva em mentiras e fofocas no ambiente de trabalho. Saber separar as informações pessoais das profissionais, ter sigilo e ser sigiloso e discreto. Já falamos sobre ética, vamos falar um pouco sobre moral. O que significa a palavra moral? A palavra moral significa relativo aos costumes. São as regras definidas pela moral que regulam o modo de agir das pessoas. Toda vez que se fala em moral, é preciso pensar em coletividade. Isso porque as regras que constroem, são definidas por um grupo de pessoas, ou seja, pelo coletivo. Este conjunto de regras é estabelecido quando a sociedade acredita que algumas atitudes podem tornar a convivência social mais harmoniosa e pacífica, como, por exemplo, não roubar, ajudar o próximo, entre outras. Então, quando um grupo de pessoas segue essas regras estabelecidas, ocorre a moralidade, que é a moral da prática cotidiana e social.
Porém, existem dois pontos importantes no processo de construção dessas regras. A moral pode sofrer mudança ao longo do tempo, ou seja, algumas regras e deveres podem ser alterados, dependendo da evolução social e cultural de cada lugar. Um exemplo, até o século XIX, era moralmente incorreto que as mulheres pudessem trabalhar fora. Hoje, virou normal. A moral pode ser diferente em cada região. O mesmo conjunto de regras que existe na sociedade brasileira, por exemplo, pode não se aplicar à sociedade japonesa. É importante lembrar que dentro de uma mesma sociedade há grupos sociais distintos que possuem diferentes valores morais, como por exemplo as diferentes religiões, ideologias culturais, famílias, entre outros. A moral segundo a filosofia. Na filosofia, a moral é a parte que trata dos valores em si e o sentimento e ações do indivíduo. Orientados por esses valores são as decisões que o ser humano, no exercício de sua liberdade, toma sobre o que deve fazer ou não para manter o bem-estar social. Vários filósofos discutem e definem a moral ao longo do tempo, principalmente na forma que os valores são interpretados e como os indivíduos agem em relação a esses valores sociais construídos. Para o filósofo Immanuel Kant, a moral é baseada em um conhecimento que já é próprio do ser humano. Neste caso, ele afirma que os indivíduos são capazes de julgar racionalmente se as suas atitudes são boas ou más. O filósofo afirma que os princípios morais não podem variar ou muito menos depender do contexto. Por isso Kant acreditava que para alcançar as leis morais universais, o indivíduo deveria agir em razão, ou seja, com a sua ação precisa ser guiada pelo dever de cumprir algo correto que é bom para todos. O que Kant defende é que, antes de qualquer ação, o indivíduo deveria pensar e analisar se aquela atitude fosse tomada de todas as suas voltas, causaria um bem social. Sendo assim, o indivíduo não precisaria de fazer algo por medo das consequências ruins, e sim analisaria a ação como boa ou má. Contrariando Kant, o filósofo alemão Friedrich Hegel dividiu a moral em dois tipos: moral objetiva, que são as regras que constroem a moral criando dentro de uma sociedade, grupos religiosos e afins. Moral subjetiva, é o desejo espontâneo de cada indivíduo seguir as regras, com o intuito de manter uma sociedade em um clima de harmonia e paz. Sendo assim, Hegel, diferente de Kant, definiu a moral como um conjunto de regras que deveria possuir uma explicação lógica para que cada indivíduo compreendesse o motivo de cada um e a seguissem da maneira espontânea e não impositiva. Geralmente a moral é compreendida e analisada como algo puramente sociológico, ou seja, que não depende do sujeito. Nessa visão mais sociológica, acredita-se que ela pertence apenas à sociedade e à forma com que se constrói a moral. Eu coloquei alguns exemplos, né? Aí vocês vão dar uma lidinha aí para vocês tirar suas próprias conclusões. Nesse exemplo aqui, por exemplo, do Bill, ao atravessar a rua você se depara com um portador de deficiência visual parado próximo à faixa de pedestre. Diante da moral, a atitude compreendida como correta seria você ajudá-lo a atravessar para o outro lado da via. Porém, você pode escolher fazer isso ou não, como aí teve o exemplo anterior aí, tá? Ser casado com dois cônjuges, né? Então daí já vocês vão ler principais moral e qual princípios moral e qual a sua importância. Aqui embaixo nós colocamos a diferença entre moral e a ética. Depois de tudo que vimos anteriormente, podemos resumir que moral e ética possuem diferentes significados. A moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade, enquanto a ética está associada ao estudo fundamentado nos valores morais que orientam o comportamento humano em uma sociedade. Os termos possuem origem etimológica distinta. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Já a palavra moral tem origem no termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. Moral é o conjunto de regras aplicado no cotidiano e usado continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. A ética é um conjunto de conhecimentos extraídos das investigações do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional,
fundamentada cientificamente e teórica. É uma reflexão sobre a moral. No sentido prático, a finalidade da moral e da ética são muito semelhantes. São ambos responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de comportar em sociedade. Certinho? Aí vocês têm as questões, como a gente está sempre fazendo, vocês não precisam colocar a questão, só coloca o número da pergunta e a resposta e me manda, ok? Aí vocês vão ter 5 questões para responder. Na próxima aula, nós vamos falar sobre equipe corporativa, também um assunto bastante interessante para a gente. Ok, pessoal? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Vou estar esperando o exercício de vocês, ok? Forte abraço!